Neste vídeo, vou te mostrar o passo a passo de como criar um agente especializado em te notificar sobre previsões do tempo, isso tudo automaticamente e 100% gratuito, mesmo que você seja um iniciante completo em automação no N8N, este vídeo é para você. Se você tem um conhecimento intermediário, esse vídeo também vai te ajudar em muita coisa. Antes de começarmos o passo a passo, deixa eu executá-lo para a gente ver ele em ação. Vamos executar. Ele aqui, todos os dias, ele vai ativar às 8 horas da manhã, às 2 horas da tarde e 8 horas da noite. Ele vai te entregar uma previsão do tempo das próximas 5 horas. Ó, ele já me enviou aqui. E ele vai enviar essa notificação em um bot do Telegram. Por que eu escolhi o Telegram? Porque é gratuito. Ele me mandou a mensagem: olá, a previsão para as próximas 5 horas em Divinópolis, 11 de julho de 2025, certinho, é de temperaturas entre 22 graus e 26 graus, com pancadas de chuva. Para o que vestir, ele vai me dar dicas até de roupas. Roupas leves e não se esqueça de levar o seu guarda-chuva ou capa de chuva. Dicas para você: as ruas podem ficar molhadas. Dirija com cuidado. Ótimo dia para atividades indoor. Aqui ele é só uma base para você poder usar e você pode modificá-lo do jeito que você quiser. Então ele vai te dar uma base para você criar muitos outros agentes automatizados que vão fazer um monte de coisa para você sem você precisar fazer nada. Deixa eu fazer uma breve explicação dele aqui para a gente ir para o passo a passo. Aqui no início ele tem um nó de gatilho, de temporizador, inicia o fluxo automaticamente em horários pré-definidos. Então eu coloquei aqui todos os dias às 7h57, às 14 horas e às 20 horas ele vai me mandar essas notificações. Aqui você vai colocar os horários que você quiser. Esse nó Edit Field, ele cria um campo previsão de tempo, com uma pergunta que será enviada ao agente de IA sobre a previsão do tempo. Então, simplesmente, quando ele recebe a notificação de ação do gatilho, quando o gatilho é acionado, o gatilho aciona esse definir pergunta, que é o Edit Field, e ele manda essa pergunta aqui para a LLM. Qual é a previsão do tempo para hoje nas próximas 5 horas? Tem alguma dica para mim? Então, isso aqui é editável. Você vai colocar do jeito que você achar melhor e da sua utilidade. O próximo nó é um agente de IA, que esse aqui é o corpo do agente. Ele utiliza uma LLM, que é esse cérebro aqui do agente de IA. Ele utiliza uma LLM para analisar a previsão do tempo e gerar dicas personalizadas com base em um prompt de sistema. Vou também ensinar a criar esse prompt aqui para você. Logo abaixo dele temos a LLM, que é o cérebro do seu agente. Aqui eu estou usando o Google 2.0 Flash. Você pode usar o ChatGPT também a partir do 4O Mini, que eu vou mostrar como a gente vai utilizar ele. Se você não tiver uma conta no ChatGPT ou no Google Gemini, então vou mostrar como você vai fazer o cadastro aqui. Depois, vamos passar para o nó de ferramenta. Essa ferramenta, ele vai acessar este site, ele vai fornecer as informações em tempo real do tempo. E a gente vai usar aqui um nó HTTP Request para poder fazer a busca para poder buscar essa API, porque esse site ele não tem um nó específico dentro do N8N. Então, se você tem algumas dúvidas sobre a ferramenta do HTTP Request, vamos usar ela aqui hoje. O próximo nó é um Edit Field também. Após o agente, vai extrair o texto gerado pelo nó agente tempo e o armazena em um campo output. É só para a gente ter um controle dos dados. Depois, vamos ter aqui um nó de código que vai processar o texto gerado, removendo formatações Markdown indesejadas e limpando espaços quebrados de linha para o envio. Deixa eu mostrar aqui o que ele fez.
ele pega esse texto, se esse texto vier mal formatado, com muitos símbolos, asteriscos, ele vai pegar esse texto e formatar ele de forma que esse nó do Telegram vai aceitar o texto, ele precisa de um texto simples e ele vai encaminhar a mensagem. Então ele precisa passar por essa limpeza, senão esse nó aqui do Telegram, ele dá erro e não vai enviar, ele não envia a mensagem para o seu Telegram. Para te ajudar, como eu sou praticamente um pai, eu vou deixar em anexo aqui na descrição desse vídeo um link para você ter acesso a este documento que nós vamos seguir com o passo a passo. E também vou deixar o link desse documento em uma mensagem fixada nos comentários. Porque talvez o dia que você está assistindo esse vídeo, a minha conta no Google ainda não está aceitando colocar link na descrição, porque é uma conta muito recente. Por que você vai usar esse documento? Às vezes você ficou com alguma dúvida também, quando você for construir um novo agente e você não quer assistir o vídeo por completo, você vem aqui e só acessa esse documento que ele vai ter todos os prompts, as expressões que eu usei, então os links, então fica muito mais fácil para você. Pré-requisitos para você poder construir esse agente. Você precisa ter uma conta N8N, self-host ou cloud. Ela precisa estar em nuvem. Se você estiver usando o N8N dentro da sua máquina em localhost, essa automação não vai funcionar, porque o Telegram e o nó HTTP request precisa de HTTPS para rodar. E o localhost, ele roda dentro da sua máquina e ele vai gerar um link de HTTP, não vai servir. Mas não se preocupe, vamos fazer aqui, eu vou te mostrar como fazer o cadastro na conta do N8N Cloud 0800 por 14 dias, sem precisar colocar cartão de crédito. Acesse a internet, é lógico, aqui uma conta waiterapi.com para obter uma chave API para você ter acesso a previsão do tempo em tempo real. Também vou mostrar o passo a passo a gente utilizar ela, como vamos utilizar. Aqui vai ser opcional, porque vai depender do que você vai usar. Uma conta do Google Cloud para configurar as credenciais do Google Gemini ou OpenRouter para usar o ChatGPT 4o Mini sem ter conta na OpenAI. Vou explicar isso passo a passo. Calma, tá, gente? Que eu tô só falando o que nós vamos precisar. E vamos precisar de um bot do Telegram. Vou mostrar também bem fácil aqui de tirar. Então vamos começar criando as credenciais no site waiterapi.com. Já deixei aqui um link para você, clica nele. Clica aqui embaixo para poder acessar o site. Você vai criar sua conta, ela é bem simples de criar. Você vai clicar aqui em minha conta ou login. No caso aqui acho que eu já estou conectado, sim. Assim que você fizer o cadastro, ele vai te pedir um e-mail e senha e confirmar a senha. E se eu não me engano, ele manda uma mensagem no seu e-mail para poder fazer a confirmação da conta. Clica no link que ele vai cair nessa tela aqui. Assim que cair nessa tela, você vai ter acesso à API Key, a sua chave API. Você vai clicar aqui em copiar. É lógico que quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já vou ter mudado a minha chave. E você consegue mudar aqui e regenerar ela aqui embaixo, tá? Então não adianta usar ela que não vai funcionar. Depois que você copiar essa chave API, você vai vir aqui embaixo e clicar em API Explorer. Aqui em chave API, você vai colar a sua chave API. Em protocolo, eu mantive em HTTP, funcionou normalmente. Ele te dá a opção de colocar também no HTTPS. Mas o HTTP funcionou normalmente, eu vou manter ele assim por enquanto. O formato pode deixar em JSON. Aqui em parameter Q é o local que ele vai fazer a busca da meteorológica. Ó, falei certo de primeira. Para ver as condições do tempo. Então você tem que colocar a região que você quer saber a previsão do tempo. No caso, como eu moro aqui em Divinópolis, Minas Gerais, eu vou colocar aqui, ó. Vou evitar colocar pontuação. Divinópolis, Minas
Gerais Brasil. Vamos ver aqui. Vamos clicar novamente. Ó, agora funcionou. Vamos lá. A resposta foi 200, então se der 400 vai estar errado. E eu fiquei só um pouco cismado que ele deu espaço aqui, hein? Então, tipo assim, é meio contraditório, mas se funcionar, beleza. Vamos ver aqui as informações, aqui ó, no Response Bold. Aqui ó, nome Divinópolis, região Minas Gerais, país Brasil. Aqui ele está pegando como base no horário São Paulo. Beleza, funcionou. Vamos pegar esse link aqui, copiá-lo e vamos salvar em algum lugar para facilitar aqui nossa vida. Vamos salvar aqui nesse bloco de notas, por enquanto. Vamos minimizar aqui. Vamos voltar para aquele documento. Ele vai estar aqui, ó. Certo. Beleza. Ah, uma coisa que eu estava esquecendo. Por isso que é bom esse documento. Essa previsão que ele fez aqui, essa previsão, ele pegou a previsão do dia atual, apenas de hoje. Se você precisar de criar uma previsão, digamos, para os próximos 5 dias, você vai precisar copiar, como nós fizemos aqui, esse HTTP, né, esse link. Você vai precisar copiar esse prompt aqui, ó. Já deixei pronto para você. Você vai pegar este prompt que eu deixei pronto, vai jogar aqui, ó, no Google Gemini ou no ChatGPT. Deixa eu mostrar. Vamos fazer aqui o passo a passo. Você vai pegar o link que nós acabamos de fazer. Vamos copiar ele aqui. Tem que ser o seu link, tá? Não copie o meu link, pelo amor de Deus, que senão não vai dar certo. Vamos colar. Aqui, ó, o prompt. Por gentileza, reescreva o link do site para que faça a previsão do tempo para os próximos 5 dias, contando o atual. Você vai copiar esse prompt. E cola aqui no seu LLM, no seu ChatGPT ou no Google Gemini. Ele vai formatar o link, tá vendo? Ele vai formatar o link, que ó, este link utiliza o endpoint forecast.json e o parâmetro de 5 dias para fornecer a previsão do período solicitado. Agora é só você vir aqui e copiar. Vou deixar aqui um espaço para a gente separar os dois. Vamos colocar aqui 5 dias, dá um espaço e cola ele aqui. Beleza, temos os dois. Então, se você só quer do dia atual, pode ser somente o link original. Se você precisa de mais de 5 dias ou o que for, eu acho que ele entrega até 14 dias esse site. Ele faz uma previsão, acho que até 14 dias. Você vai precisar ler nos documentos para ter certeza. A documentação. A documentação é bem simples, já tem aqui os docs, você vai clicar nele e ele vai ter a documentação necessária, as dicas e tudo. Certo. Agora vamos aqui para o documento. Vamos continuar aqui. Configurações do Google Gemini. Esse aqui, você vai precisar criar uma conta do Google para ter acesso ao LLM dela para fazer o cadastro lá no N8N. Primeira coisa, vamos esquecer isso aqui por enquanto e fazer a sua conta no N8N. Vai lá no Google, digita N8N, dá OK. Entra aqui, ó, n8n.io. Clica nele aqui, na primeira opção. Você está no site oficial do N8N. Você vai clicar aqui, Get Start. E você vai preencher esses campos para criar a sua conta.
Depois que você preencher esses campos e clicar em Start Free, você já tem 14, vai ter 14 dias de uso gratuito. Não precisa adicionar seu cartão de crédito nem nada. Ele vai te fazer algumas perguntas aqui quando você clicar e adicionar. Ele vai te fazer algumas perguntas, você vai só respondendo qualquer coisa, dando OK. Depois de finalizar, ele vai te mandar uma mensagem no seu e-mail para poder você confirmar a conta. Clica no link, ele vai abrir a sua área de trabalho diretamente no N8N Cloud. Ele vai abrir dessa forma aqui. Cadê? Vamos voltar aqui. Deixa eu abrir em outro link, em outra aba. Ele vai abrir a sua área de trabalho, você clica em Open para poder abrir ela, ele vai cair nessa área de trabalho aqui. Você pode ver que até eu estou usando também. Aqui falta 12 dias e aqui ele tem 1000 execuções gratuitas. Vamos fechar essa parte. Você vai clicar aqui em Create Workflow. Antes da gente continuar seguindo o próprio documento, eu já vou começar a criar a automação aqui. Clica no mais, para a gente poder criar o nosso nó de gatilho. Vamos clicar em um cronograma. Aqui o intervalo, vamos deixar em dias, a cada um dia. Se você colocar aqui, por exemplo, 3, então ele vai ativar a cada 3 dias. Se ele ativou hoje, daqui a 3 dias ele ativa novamente. Mas eu quero que a cada um dia. Então todo dia ele vai ativar. Aqui é a hora de ativação. Então eu vou colocar aqui às 8 horas da manhã. Aqui é a hora e aqui é os minutos. Você pode colocar aqui, por exemplo, às 8h30 da manhã. Beleza, só deixar assim. Agora, como que faz para eu poder fazer ele acionar em outros horários do mesmo dia? É só eu clicar aqui em adicionar e eu vou manter aqui, ó, em dias. Você pode colocar aqui em segundos, minutos, horas, semanas, meses, ou customizar. Vou manter aqui em dias novamente, em um dia, a cada um dia, só que aí eu mudo o horário. Eu quero um horário de 8, 14 e 20 horas. Eu já tenho de 8 horas, não tenho? Então eu vou para o horário de 14. Então todo dia, às 14 horas, ele vai ativar também. Cadê aqui? 14 horas, 2 horas da tarde. Certo? E eu quero 8 horas da noite. Então adiciono outro, uma vez por dia. E o horário vai ser 8 da noite, 8 p.m. Beleza, executar, certo. Pode salvar. Então, todo dia, às 8 horas, 8h30 e 2 e 8 horas da noite, ele vai ativar automaticamente. Como está em teste, eu não vou ativar ainda não. Mas você precisa, quando for colocar ele para trabalho, em produção, você tem que ativar ele aqui, porque senão ele não vai funcionar, ele não ativa, ele não manda mensagem. Então eu vou desselecionar ele aqui, porque a gente está testando, depois eu vou ativar ele no final. Vou clicar aqui no nó Edit Field, que é o Data Transformation, Edit Field. Aqui eu vou criar um comando, vamos voltar aqui para aquele documento. Workflow. Aqui, ó, Edit Fields. No Edit Field, eu vou colocar aqui no nome previsão de tempo. Neste campo aqui no valor 1. Vou copiar aqui, volto lá no meu workflow, clica aqui no meio, em name. Vou colocar o previsão underline tempo. Nesse valor aqui, eu vou colocar a mensagem que eu quero que o meu agente receba. Então, toda vez que o fluxo ativar, ele vai receber esta mensagem fixa. Aqui, ó, valor. Vou colocar aqui, ó, qual é a previsão do tempo hoje, nas próximas 5 horas? Tem alguma dica para mim? Isso aqui você pode colocar o que você quiser. Vou executar. Beleza, ele passou essa mensagem, ok? Pode salvar. O próximo agora, vamos clicar aqui no agente AI, no corpo do agente,
AI Agente. Aqui em Search for Prompt, clica nele, escolhe Define Below e vamos arrastar aqui a informação do Edit Field. Clicando aqui na esquerda, eu consigo escolher de onde eu quero puxar a informação. Eu quero puxar do Edit Field, que é essa previsão do tempo, que é a pergunta que ele vai receber. Então, essa pergunta vai chegar diretamente ao agente, que é este agente aqui. Ele é o corpo do agente, ele ainda não tem o cérebro. Vamos ter que escolher um cérebro para ele, que é um modelo de inteligência artificial, uma LLM. Vamos clicar aqui em Chat Model. Aqui, se você já tiver uma conta no OpenAI, você pode clicar aqui diretamente no OpenAI e escolher aqui o chat que você quer usar, o 4.0 mini e tal. Aqui eu tenho que ativar os créditos, beleza. E você também recebe uns créditos gratuitos quando você ativa essa conta no N8N Cloud. Vamos ver as opções que ele vai dar aqui. Olha, ele deu até a opção do 4O Mini. Lembrando que isso é só para teste, ele só vai te liberar 100 créditos. Então aqui agora ele já está funcionando, por exemplo, ele já está conectado com o OpenAI sem você precisar fazer o cadastro lá. É temporário, para teste. Temos outra opção gratuita, que é esse aqui, ó, o Google Gemini Chat Model. Clica nele. Você precisa criar uma credencial, eu já tenho. Você vai clicar aqui em criar nova credencial. Ele vai precisar de uma chave API. Você pode clicar aqui em Open Docs, que ele vai acessar um documento direto no site oficial do N8N, que vai te mostrar o passo a passo de como criar essa credencial no Google Cloud. É um pouco complexo, é um pouco demorado, então eu não vou fazê-lo aqui, porque não faz sentido eu perder muito tempo criando essas credenciais, sendo que eu já fiz em outros vídeos. Imagine se todo vídeo que você vai assistir eu faço as mesmas credenciais. Você não dá conta, né? Você não vai querer assistir. Então, eu deixei para você aqui no documento. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Eu deixei aqui no documento uma configuração para você criar credencial diretamente no Google. E no final dela, se você achar muito complexo, eu também deixei aqui uns links. Aqui, ó, como configurar as credenciais do Google. Esse link aqui, ele vai diretamente para o meu vídeo no canal do YouTube, onde eu ensino a fazer essas configurações. Mais fácil que isso não tem jeito, né? Se você for para este vídeo aqui, pausa este vídeo, acessa o outro vídeo, faz as configurações, mas não feche essa aba, porque se você fechar essa aba, você vai estar me prejudicando. Eu espero que você não queira isso, né? Você tem também uma outra opção, olha só como eu sou bom para você. Você pode escolher o Open Router. Eu já deixei um vídeo ensinando a usar ele. O que é o Open Router? Vamos voltar aqui no meu agente. Aqui, ó. Pode fechar esse para a gente não confundir. Vamos fechar aqui. Ao invés de você escolher diretamente o Google Gemini ou o ChatGPT como sua inteligência artificial, o seu cérebro, você vai clicar aqui no Chat Model, vai procurar essa opção, Open Router Chat Model. O que ele faz? Ele concentra 300 LLMs em um site apenas. Então, em uma ferramenta, você tem acesso a todas essas LLMs, tá vendo? Tem LLMs gratuitas como o Google. Vamos procurar aqui Gemini. Não. Pode ser Google. Isso. Google. Aqui, ó, você tem acesso ao 2.5 Flash gratuitamente. Ele vai rodar perfeitamente aqui. Eu tenho que especificar o seguinte. O Open Router é pago ou é gratuito? Ele é as duas coisas. Você consegue usar ele na forma gratuita, só que aí as ferramentas gratuitas vão ser limitadas a tipo 50 requisições por dia. Então você vai poder usar elas no máximo 50 vezes por dia. Se você colocar algum crédito, você vai poder usar todas as ferramentas pagas e gratuitas, inclusive o ChatGPT 4O Mini, 4.1 Mini, qualquer ChatGPT, você vai ter acesso, porque você vai ter créditos lá, sem precisar fazer cadastro em cada conta separada.
Então você vai ter o ChatGPT, o Google Gemini, o DeepSeek, várias outras em apenas um site. Você vai precisar fazer apenas um cadastro. Então eu aconselho colocar pelo menos uns R$ 25 de crédito, para dar aí uns $5. Então, para poder você usar todas as ferramentas. Mas se você não quiser colocar os créditos, pode fazer dessa forma. Usa o Google Gemini. Você vai clicar aqui em criar credencial. Você vai precisar somente de uma chave API. Você vai clicar aqui em Open Docs. Aqui também, na documentação do N8N, ele vai te ensinar como fazer esse cadastro, essa configuração. E o melhor, meu primeiro vídeo do canal, aqui em documentos, eu já tô te ensinando como criar e te explicando de melhor forma como funciona o Open Router. Então, se você não quiser seguir a documentação, pode vir aqui e acessar o meu link para assistir o meu vídeo. Lembrando, não fecha essa aba ainda, só pausa ela e vai para a outra. Feito o cadastro do Open Router, você pode usar o 2.5 Flash da Google Gemini, se você não tiver colocado crédito. Se você tiver colocado crédito e quiser usar o ChatGPT, que eu recomendo muito, que é o que menos dá erro, você vem aqui e coloca 4O e clica aqui, 4O Mini. Beleza, já selecionou ele. Vamos agora clicar em adicionar opções, em temperatura. O que é essa temperatura? Quanto mais próximo de 1, mais criativo fica a sua LLM, fica a sua inteligência, o seu agente. E quanto mais próximo de 0, menos criativo ela se torna. Qual é o benefício? Quanto mais próximo de 0, menor é a possibilidade dela alucinar, dela errar, inventar coisas. Quanto mais próximo de 1, mais criativo fica a LLM. E ela é usada para quando você vai fazer textos. Quando você vai criar textos, roteiros, aí você vai deixar ela mais criativa. Como é que eu quero uma função específica, eu vou deixar ela aqui no 3, 0,3. Vou adicionar outra opção, deixa eu ver se... Aqui, ó. Número de tokens, frequência. No caso, ele não vai ter aqui. Vamos deixar aqui por enquanto. Mas eu não quero adicionar aqui pelo Open Router, eu quero adicionar diretamente pela ferramenta. Vamos adicionar aqui a ferramenta Google Gemini. Aqui, ó, vamos escolher aqui 2.0 Flash. 2.5 Flash, na verdade, que é a mais nova. Aqui, ó, 2.5 Flash. Vamos lá novamente. Não é isso, cliquei errado. Temperatura, ele já está no 4, vamos colocar no 3. Certo, beleza, vamos salvar. Uma das partes que geralmente é mais complicada é a parte da ferramenta HTTP Request. Para este site, ela foi a mais simples que eu achei até agora. Vamos clicar aqui na ferramenta, em Tool, procurar por HTTP, ele já está aqui, ó, HTTP Request Tool. Vamos clicar nela. Agora temos alguns parâmetros para preencher, mas aqui vai ser bem simples. Vamos voltar aqui na ferramenta, no documento. Vamos procurar aqui, ó, configurar. Na verdade, nós já fizemos a configuração, né? Já fizemos a configuração, tanto já tem o link aqui. Beleza, eu estava viajando aqui. Vamos voltar lá naquele documento onde salvamos o link. Nós salvamos o link para fazer a consulta do tempo hoje e para os próximos 5 dias, não foi? Vamos deixar aqui, vamos pegar esse dos próximos 5 dias para ver se ele está funcionando. Vamos selecionar aqui e copiar. Volta lá no seu agente e vamos clicar aqui, ó, em URL e vamos colar esse link. A opção pode deixar aqui o método em get. Aqui precisamos colocar a função da ferramenta, senão ele não vai encontrar. Deixa eu ver aqui se eu já coloquei esse nome aqui, ó. Aqui, ó, parameters. Digite o nome do país. Não, isso aqui é outra coisa. Cadê? Vamos procurar aqui pela ferramenta HTTP Request. Telegram. Ainda não. Criar novo workflow.
Cadê aqui? Agente. Ainda não. Aqui, ó. Adicionar o nó HTTP request. Em descrição da ferramenta, eu já deixei uma descrição em inglês. Sempre que você puder, deixe descrições em inglês, que isso facilita no entendimento da máquina. A máquina entende bem 8 línguas ou 9 línguas, se eu não me engano. A sua língua nativa é o inglês, então ela foi criada com a formatação em inglês. Então dê preferência para comandos em inglês. Volta aqui para a sua ferramenta, coloca aqui em descrição. Aqui simplesmente estou avisando ela que essa ferramenta é para ter acesso à previsão do tempo. Então, quando ele precisar de uma previsão do tempo, ele vai chamar essa ferramenta aqui. Nesse caso, é somente isso a configuração é bem simples. Vamos voltar aqui no agente. Vamos voltar aqui no agente, eu quero pegar o prompt do agente. Aqui, ó. Nessa parte aqui, passo a passo, construção do workflow, agente do tempo. Você vai procurar aqui o prompt dele. Ele vai estar aqui, ó, System Message. Vamos copiar aqui a partir de você até no final. Volta até aqui, ó. Até aqui, ó, regra 500 caracteres. Vamos copiar ela. Vamos voltar aqui, salvar. Clica no agente 2 vezes. Aqui eu posso renomear ele, tá? Vamos colocar aqui agente do tempo. Dá um OK, dá Enter. Clique em adicionar opção. Clique em System Message, que é a mensagem do sistema. Limpa ela, apaga esse aqui. E cola o restante. Diretamente ele já foi para a expressão, porque tem uma expressão dinâmica aqui dentro. Clicando nessa setinha aqui, ele vai expandir. E vamos ler. O que é um prompt? Um prompt basicamente é um comando e instruções que você vai dar para a sua inteligência artificial. Para escrever um bom prompt, você tem que imaginar que o seu agente ele é como se fosse um funcionário novato na sua empresa. O funcionário novato, você não tem que explicar para ele o que é sua empresa e como ela funciona e o que ele tem que fazer, qual é a função dele e o formato que ele tem que fazer, senão ele vai fazer a função dele errada. A LLM também é a mesma coisa, você tem que treinar ela, informar ela o que ela tem que fazer, o que é essa empresa e como você quer as respostas, porque senão ela não vai responder do formato que você quer. Eu criei esse prompt para meu uso, você pode modificá-lo do jeito que você quiser e vai fazendo testes aí. O que eu coloquei primeiro? Coloquei, você é um assistente prestativo e amigável, focado em fornecer a previsão do tempo de Divinópolis, Minas Gerais, Brasil, por causa é o local onde eu estou. Sua principal função é analisar a previsão do tempo para as próximas 5 horas na região e transformar essas informações em dicas úteis e personalizadas para o usuário. Ao responder, considere os seguintes pontos. Eu não vou ler todos esses pontos porque você vai ter o mesmo prompt aí para você. Mas só resumindo aqui, ó. Primeiro, resumo da previsão. Comece com um breve e claro resumo, barará. 2. Cadê? Sugestão de roupas. 3. Dicas contextuais. Adapte as dicas ao clima. E mais algumas observações. E é sempre importante que, ó, o 7, sempre inclua a data atual. O sistema já fornece a data atual em... Aqui é uma expressão em JSON, uma expressão dinâmica. Se você vier aqui do lado direito, ele está mostrando o resultado dela. Aqui, ó, a data, ele mostra a data e o horário atual. Porque tem que colocar isso em todas as suas automações. Porque a sua LLM, a sua inteligência artificial, ela não sabe a data atual, ela não sabe que dia é hoje. Então você tem que informar para ela. E essa data dinâmica, ela vai sempre atualizar todos os dias. Importante regra. As respostas precisam ter no máximo 500 caracteres. Eu coloquei isso porque eu não queria ter que ficar lendo respostas gigantes. Então ele vai encurtar e deixar as respostas menores. Beleza? Feito isso, você vai salvar. Aqui já dá para a gente fazer algum teste. Vamos clicar aqui em executar workflow. Vamos ver se ela vai estar funcionando. Parece que está funcionando perfeitamente.
Certo, vamos clicar aqui no agente para ver a resposta dele de saída. Aqui, ó, aqui está a resposta dele de saída. Olá, para as próximas 5 horas em Divinópolis, Barará, 20 graus, beleza, certinho. Agora precisamos pegar essa resposta e jogar para algum lugar para a gente ter acesso a ela. Então vamos jogar no nosso Telegram. Antes de criar a conta do Telegram, vamos fazer aqui um filtro. Vamos criar um filtro para que o nó do Telegram possa receber essa mensagem em texto simples. Vamos clicar aqui, depois do agente, nessa seta, vamos clicar aqui em Data Transformation, Edit Field. Vamos pegar essa informação vindo aqui do agente, que é a resposta dele, clica aqui e arrasta para o meio. Agora, a hora que eu clicar em executar, ele vai jogar para o lado direito, que é a continuação. Beleza, foi a continuação. Pode salvar. Depois dessa continuação, eu quero um nó de código. Esse nó de código, ele vai fazer uma limpeza se vier alguma coisa indesejável, algum símbolo, alguma imagem, qualquer coisa que não seja de interessante para o nó do Telegram receber. O que acontece? Tem um nó que vai enviar mensagem para o nosso Telegram. Esse nó ele é chato pra caramba. Se não chegar a mensagem em texto simples, em texto limpo, ele não envia, ele dá erro. Então a gente precisa de um nó de código, clica aqui em busca, code, clica nele. A gente vai criar um código em JavaScript para poder fazer a limpeza desse texto. Se esse texto estiver mal formatado, ele vai fazer essa limpeza. Você não precisa saber codificar para criar esse código JavaScript, eu também não sei. A gente usa uma LLM, a gente usa o ChatGPT, o Google Gemini para criar isso para a gente. Mas no caso, eu já deixei pronto para você aqui no próprio documento. Vamos procurar aqui pelo NoCode, aqui ó, adicionar o NoCode. Aqui ó, já criei um código JavaScript, eu tenho vídeo no canal também ensinando como você criar esses códigos, como manipular o NoCode. Então tem um vídeo específico somente para isso. Então aproveita, se inscreva no canal, vai depois acessar os outros vídeos para você ter um curso completo de N8N de graça. Você tendo acesso aí aos meus vídeos, você não precisa gastar dinheiro fazendo cursos com os famosos gurus aí da internet, que provavelmente, como aconteceu comigo, eu já fiz um curso uma vez, o curso foi muito básico, não resolveu o meu problema. E eles queriam que eu comprasse um outro curso para poder fazer um curso avançado. Aqui, ó. Foi mal. Vamos lá, vamos voltar ao assunto. Vai clicar aqui a partir dessas duas barras e vai selecionar o código até essa parte aqui, ó. Sem espaço, até essa parte Clean Text, para limpar o texto, né? Ctrl C. Vamos clicar aqui no meio do código. Vamos selecionar tudo, deletar e colar o novo código. Vamos executar para ver se ele está funcionando. Beleza, ele está funcionando. Deixa eu ver o que ele formatou. Aqui, ó, vocês podem ver que aqui em dicas tem 2 asteriscos. Esses 2 asteriscos geralmente é uma formatação de vício da LLM. E o nó que nós vamos criar agora do Telegram, ele não aceita isso. Pode ver que ele tirou aqui, ó, tá vendo? Dicas. Ele não possui esses 2 asteriscos. Isso aqui é um vício de formatação da LLM. Mesmo que você coloque no prompt para ela não fazer isso, ela sempre faz. Então não adianta. Você vai precisar desse nó code aqui. Salva ele. Agora estamos na parte mais chata do vídeo, porque o Telegram é chato. Se você não sabe lidar com ele, ele é bem chato. Clica aqui no mais, clica em Telegram. Clique em Telegram. Agora você precisa, deixa eu colocar até em português aqui, traduzir em português. Você quer pegar o nó de enviar mensagem de texto. Ele não traduziu ainda. Vamos, isso. Enviar uma mensagem de texto. Clica nele. Beleza. Aqui precisamos de algumas informações do ID do bate-papo, do texto. O texto a gente pode arrastar aqui, que é esse texto é o texto que nós queremos receber.
né, a informação. Então, ele vai receber esse texto aqui e vai mandar para o nosso Telegram. Só que a gente precisa do ID do bate-papo. Você vai precisar agora, vamos salvar, você vai precisar criar uma conta no Telegram. É bem simples. Primeira coisa, vai no Google e digita Telegram. Clique no Telegram e cria seu cadastro. Vai precisar do telefone, e-mail, alguns dados. É bem rapidinho, você vai criar ela. Criando a sua conta, você vai cair nesse menu aqui, que é o menu de busca. Eu já deixei aqui um documento. Deixa eu voltar aqui no documento. Cadê aqui o Telegram? Acho que vai estar lá em cima, aqui, ó, Telegram. Aqui, ó, configurar credenciais do Telegram. Agora que nós criamos a nossa conta, precisamos criar um bot dentro do Telegram. Você vai pegar, copiar aqui, ó, esse arroba. Pode copiar somente aqui o nome, Botfetter, sei lá, Botfetter, copia ele. Esse bot que nós vamos procurar, ele que vai te fornecer ele que vai te ajudar a criar um bot dentro do Telegram próprio. Então, é um bot que vai te ajudar a criar um outro bot. Ele é um bot do próprio Telegram. Vamos lá para você entender. Volta aqui no Telegram. Aqui em Search, cola o Fatter, dá um OK. Ele vai aparecer este aqui, ó, Botfatter, que é o oficial. Vai clicar nele. E esse aqui é um bot que eu já estou usando. Isso aqui você nunca pode passar ele para ninguém. Deixa eu deletar ele aqui para a gente criar um juntos. E depois, é claro, eu vou deletar esse que nós vamos fazer agora para você não usar minha chave API. Não use nunca, não passe essas informações para ninguém. Aqui, ó, new bot, meu bots. Eu vou precisar primeiro excluir o meu. Se você só pode ter um bot por vez. Delete bot, yes, delete, yes, beleza. Vamos limpar aqui, delete chat, para a gente começar novamente. Então vamos lá, você vai procurar aqui o bot, vai clicar nele, vai clicar em Start, ele vai iniciar aqui uma conversa. Vamos clicar aqui em New Bot, para criar um novo bot. Ele vai te pedir para dar um nome para esse bot. Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui. Clica aqui de fora, traduzir. Aqui, ó, vamos conectar. Por favor, escolha o nome do bot. Eu já deixei um nome aqui também, só para a gente ter uma ideia, porque eu não sou muito criativo, vou colocar esse aqui, ó. Só para a gente fazer um teste. Meu tempo bot. Sempre quando você for criar um nome, ele tem que ter o bot no final, tá vendo? Ele vai ter que ter esse aqui, bot no final, senão ele não dá certo. Aqui, ó, ótimo, agora vamos escolher o nome do usuário. Ele precisa ter bot no final. Na verdade, é esse usuário que precisa ter bot. Vamos ver se o mesmo nome ele vai aceitar. Desculpa, o nome do usuário já está em uso. Tente diferente, vamos tentar aqui diferente. Ele não pode ter espaço, tá? Vamos colocar aqui underline entre as palavras aqui e tentar novamente. Já está em uso. Que dificuldade, hein? Vamos colocar aqui, bot, sempre bot no final. Se eu colocar aqui, vamos colocar aqui Rick. Opa. Rick. Beleza, aí deu. Lembrando que eu vou modificar esse aqui porque a gente está usando a nossa chave API. Vamos ter que clicar aqui também. Deixa eu salvar primeiro essa chave API. Clica aqui nessa chave API para selecionar ela. Volta ao seu fluxo de trabalho. Você vai precisar clicar aqui em Telegram. Vamos só fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu desconectar esse nó aqui. A gente vai ter que desconectar ele, porque eu vou precisar colocar um nó do Telegram só para a gente pegar as informações necessárias aqui. Eu vou desativar esse gatilho para não dar erro e vou desconectar aqui o agente, só para a gente não mandar mensagem desnecessária para ele.
Vou clicar aqui no mais, vou clicar em Telegram, eu quero um gatilho do Telegram. Aqui embaixo vai ter aqui gatilhos. Vou clicar nele e vou pegar um gatilho na mensagem. Isso. Vou ligar ele aqui. Beleza. Clico nele 2 vezes para abrir. Aí você vai clicar nele aqui no Telegram. Clicar aqui em criar nova credencial. Eu já tinha uma credencial, mas eu estou criando uma nova. Lembra desse... Cadê aqui, ó? Lembra que nós acabamos de pegar esse API aqui, clica nele, salva, vai lá no seu workflow do Telegram, na sua conta, clica aqui em token, Ctrl V e salvar. Vamos esperar um pouquinho, beleza, deu sucesso. Agora precisamos fazer um teste. Vamos voltar aqui no seu Telegram, você vai ter que clicar aqui para poder abrir o seu bot, nessa parte de cima aqui, ó. Beleza, abre seu bot. Vamos começar, clica, ok. Volta para o seu fluxo, clique em executar o fluxo e volta para o seu Telegram. Ah, ele já puxou aqui já. Se caso ele não puxar essa informação de primeira, é só você mandar uma mensagem, um oi. E clique em executar. Ele vai baixar a mensagem, ok? Por que eu fiz isso? Porque eu quero essas informações que estão vindo do meu Telegram. Eu quero essa informação aqui. Deixa eu colocar no inglês, vai ser mais fácil. Eu quero a informação do chat, o ID do chat. Vou pegar aqui no ID do chat. Cada chat tem um ID diferente. É como se fosse o número do WhatsApp. Se você estivesse conversando pelo WhatsApp, uma conta do WhatsApp, você teria que pegar o número do WhatsApp, porque cada conversa possui um número fixo de um WhatsApp. E o número do WhatsApp é um número de telefone único, né? Então copia esse número do ID. Vamos lá naquele nó final do Telegram. Vamos clicar nele, no chat vamos colocar aqui o nosso chat. Porque agora quando eu receber uma mensagem nesse nó do Telegram, ele vai mandar uma mensagem para o meu bot. Vamos salvar. Agora você pode apagar esse nó de gatilho, ativar novamente esse nó aqui de tempo, né, de execução por tempo. Vamos conectar novamente aqui na sua IA, salvar. Vamos testar aqui mais uma vez. Execute workflow. Torcer para dar tudo certo. Deu um erro. Vamos ver aqui. Ah, tá. A conta que eu tinha selecionado é errado, tá? Porque eu tinha selecionado a conta anterior. Tem que selecionar a credencial atual, porque nós criamos uma credencial agora, certo? Então, clique em executar. Beleza, deu certo. Vamos clicar novamente, só para ele começar desde o início. No caso, se você tiver criado a conta a primeira vez, não vai ter perigo de dar esse erro, porque você só tem uma credencial. Eu tinha criado uma segunda. Beleza, ele enviou. Olha só, olá, para hoje, tal, bererê, tarará, etc. Enviou. Aqui, tá vendo que ele mandou aqui uma mensagem? Essa mensagem foi enviada automaticamente com N8N. Para tirar isso é muito simples. Volta aqui no seu nó do Telegram de enviar a mensagem, vai lá embaixo, clica em Edit Field, clica aqui em N8N Attribution e deseleciona ele. Pode salvar. Aqui eu vou executar só esse nó. Beleza, ele me mandou a mensagem, agora sem essa atribuição do N8N.
Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E encaminhe esse vídeo para alguém que vai ajudar ele como ajudou você. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!